Para quem já ouviu falar de Westeros, mas se sente meio perdido com tantas casas, tantas intrigas, esse guia aqui é o ponto de partida perfeito. Hoje a gente vai destrinchar os principais jogadores políticos logo no comecinho de A Guerra dos Tronos. É como preparar o tabuleiro de xadrez para entender as jogadas mortais que definem essa saga. Então, vamos mergulhar nisso. E para começar, olha, essa frase já diz tudo, né? Não existe meio termo, não tem prêmio de consolação. Em Westeros, o poder é uma questão de vida ou morte. E é exatamente essa brutalidade que torna a política desse mundo tão fascinante. E, claro, tão perigosa. Primeiro de tudo, esqueça os contos de fadas. Westeros não é uma terra de heróis bonzinhos e vilões caricatos. Pensa nela mais como uma arena política, sabe? Uma arena implacável, onde ambição, lealdade e traição são as moedas que realmente valem. E o prêmio? O Trono de Ferro, o símbolo máximo de poder. E aqui está o pulo do gato. A genialidade da história está na sua complexidade humana. Os personagens erram, eles têm falhas morais, tomam decisões bem difíceis. Ninguém ali tem um escudo protetor, o que significa que cada aliança, cada movimento no tabuleiro pode muito bem ser o último. Ok, vamos ao nosso primeiro grande jogador, a Casa Stark, os Guardiões do Norte. A filosofia deles é totalmente moldada pela terra que eles governam. É um lugar de invernos rigorosos, onde a honra e o dever não são luxos, sabe? São ferramentas de sobrevivência. A identidade deles é essa rocha. Mas a questão é, será que essa rocha é inquebrável ou só rígida demais para o jogo que se joga no sul? No centro de tudo está a família. Liderados por Eddard Ned Stark, um homem que valoriza a honra acima de qualquer coisa, os Stark são, no começo, a bússola moral da história. É bom guardar esses nomes porque o destino de cada um deles vai ilustrar perfeitamente o tema central que a gente já vai ver. E esse slide, nossa, ele ilustra de forma brilhante o choque cultural e moral que move a trama. Quando Ned Stark é chamado para ser a mão do rei, ele leva esse código rígido do norte para Porto Real, que é basicamente um ninho de cobras. Um lugar onde a lealdade é a moeda de troca e o poder corrompe todo mundo. O que acontece quando a honra inflexível bate de frente com a ambição sem limites? Pois é essa colisão que coloca a Casa Stark à beira do abismo. Agora vamos para o sul, para a Casa Lannister. Se os Stark são definidos pela honra, os Lannister são definidos por uma ambição que foi forjada no passado. Eles quase perderam tudo, e essa humilhação ensinou uma lição brutal para eles. O poder é a única coisa que importa. Eles não apenas jogam o jogo, eles reescrevem as regras para vencer, custe o que custar. E lá, no coração do poder em Porto Real, estão os gêmeos Lannister, a Cersei, que é a rainha, e o Jaime, seu irmão. A proximidade deles com o trono não é só política, viu? É a fonte de alguns dos segredos mais perigosos do reino. Segredos que eles vão proteger com uma crueldade que, olha, impressiona. O que é muito interessante aqui é ver o contraste direto com os Starks. Onde os Starks têm dever, os Lannisters têm ambição. Onde a verdade, eles usam o engano. Para eles, a sobrevivência e a vitória não vêm da honra, mas sim da manipulação e da completa falta de escrúpulos. Vamos mudar de continente agora para Casa Targaryen. Eles são a dinastia que foi deposta, os antigos reis dragões que agora estão reduzidos ao exílio. A história deles não começa no poder, mas sim numa luta desesperada para sobreviver e, quem sabe um dia, reconquistar o que perderam. Tudo o que resta da poderosa dinastia Targaryen são esses dois irmãos, vivendo do outro lado do Mar Estreito. O Viserys é movido pela vingança e pela arrogância, enquanto a Daenerys, bom, ela começa como um peão no jogo cruel do irmão, uma peça a ser vendida em troca de um exército. Mas a trajetória da Daenerys é fascinante. Ela passa de uma vítima impotente para uma líder por direito próprio. Este slide mostra bem esse caminho inicial, uma jornada de sobrevivência que forja a aliança dela com os Dothraki e, o mais importante, desperta um poder antigo que estava adormecido dentro dela. Então vamos recapitular. Temos os Starks com a sua honra, os Lannisters com a sua astúcia e os Targaryens com seu legado de fogo. Agora, vamos unir tudo isso e ver como essas filosofias se chocam no campo de batalha político de Westeros. E aqui está o coração de toda a narrativa. É a pergunta que cada personagem precisa responder. Vale a pena se apegar aos próprios princípios e arriscar a morte? Ou é melhor se adaptar às regras cruéis do jogo para sobreviver? Não tem resposta fácil, e cada escolha tem consequências devastadoras. E no final, o ponto crucial é este.
São as escolhas morais de cada família que as empurram para o precipício. A honra dos Stark, a ambição dos Lannister e o desejo de vingança dos Targaryen são forças que não se misturam, elas estão em rota de colisão. Suas filosofias sobre o poder serão testadas no fogo, e é isso que move toda a história. E isso tudo nos leva à pergunta final desta nossa análise. Afinal, qual casa tem a estratégia certa para dominar o jogo? A honra inflexível, a ambição impiedosa ou o poder que renasce das cinzas? No Jogo dos Tronos, a jogada vencedora ainda está para ser decidida.